Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos falar aí de termodinâmica. Termodinâmica é a última unidade da Física A, está aí na unidade 7, é a página aí 212, tá? E a termodinâmica estuda o fato de mudar a energia térmica, tá? Em trabalho, tá? Vem toda a ideia de máquinas térmicas, de utilizar a energia térmica, tá? O calor, para a transformação em outro tipo de energia, tá? Geralmente, aí no caso, é a nossa energia cinética. Pega aí a sua apostila, tem uma introdução na apostila de vocês, tá? Nessa mesma página aí, 212, está falando muito de energia interna, tá? Energia interna significa energia que está dentro de um sistema ou dentro de um corpo ou de um objeto, tá? Significa que a energia se aumenta na ideia, se aumenta a energia interna, ele aumenta a temperatura, aumenta o calor que está dentro desse sistema ou desse corpo, tá? Quando você corre, você aumenta a sua energia interna, por isso que você sente aí que a sua temperatura aumenta, você começa a suar para regular a temperatura, então há todas essas consequências. Bom, ele fala também no trabalho, tá? O que é um trabalho? Trabalho que envolve aí uma máquina térmica, tá? Bom, vamos supor aqui que ó, coloquei 2 cilindros para vocês e aqui ó, esse cilindro está cheio aí de um determinado gás, né? Está cheio aí de um determinado gás, tá? Uma vez que eu faço uma força para diminuir o volume, quer dizer, eu fiz uma força sobre o sistema é esse cilindro com gás, tá? Esse é o sistema porque são 2 corpos. Quando eu fiz uma força e diminuir o volume, eu fiz um trabalho sobre o sistema, quer dizer, eu obriguei uma mudança nesse contexto. Isso ocasionou um aumento da temperatura, porque eu reduzi aí o meu volume, tá? Isso a uma pressão constante, ó. Aqui, ó, constante. Uma vez que eu deixo de fazer essa força, eu solto essa força, ó, ele volta à posição inicial. Quer dizer, ele diminui a temperatura e sobe ao valor anterior, tá? Quer dizer, o trabalho está sendo feito pelo sistema, tá? Essa expansão aqui é feita pelo sistema, que ela tende aí a voltar a sua posição original, tá? Bom, esse trabalho em pressão constante é calculada pela variação de volume, tá? Imagina isso aí num pistão de uma máquina térmica ou de uma máquina que está sempre fazendo indo e voltando. Quer dizer, esse movimento aí, ele está transformando aí a temperatura, ó, em movimento, em energia cinética, tá? Bom, e falando aí também em máquinas térmicas, ela rege a partir de 2 leis principais, tá? A primeira lei é a primeira lei da termodinâmica, que fala da conservação da energia, tá? Significa que quando você fornece energia a uma máquina térmica, tá? Ou a um sistema, a qualquer sistema, fornecer uma energia, fornecer um calor para essa máquina, ela vai transformar em trabalho e a outra parte ela vai transformar em aumento da energia interna. Quer dizer, a máquina que ela receber o calor, ela vai transformar parte dessa energia em trabalho e a outra parte vai aquecer a máquina, tá? Essa lei justifica a ideia de que todas as máquinas térmicas fica quente externamente, tá? Qualquer máquina, por exemplo, como o motor de um carro, que é bem comum. O carro é a máquina térmica mais comum que nós temos
vemos aí, usamos carro, ônibus, é uma máquina térmica, ela está transformando aí o calor em trabalho. Então, todo o calor que ela recebe, que ela não transformar em trabalho, ela vai aumentar a energia interna. Esse ΔU aqui significa energia interna, ela vai aquecer essa máquina térmica. Tá? Bom, quer dizer, isso é a conservação da energia. A energia ela tem que ir para algum lugar, ela tem que fazer alguma coisa, tá? Então, se ela não é transformada em trabalho, ela aquece o sistema, ela aquece aí a máquina térmica através do aumento da energia interna. Bom, a segunda lei da termodinâmica, tá? Você vê que ela é até bem parecida, né? Ele fala que nenhuma máquina térmica opera a 100%. Na verdade, ela está com dois enunciados, tá? Eu vou ler aí os dois enunciados e fala aqui: o calor jamais flui de uma substância de temperatura menor para outra de temperatura mais elevada. É o que eu falei na unidade no vídeo passado, da unidade 6, tá? O calor ele sempre vai do maior temperatura para o de menor. Isso nunca ocorre ao contrário, tá? Aí você fala, mas é minha geladeira. Minha geladeira, ela retira o calor, tá? Quer dizer, ela tira o calor. Mas o que acontece com a geladeira? A geladeira, primeiro ela faz um trabalho. É um trabalho muito grande para retirar o calor dos objetos. Ela sempre tem a tendência de receber calor, tá? E ela não faz isso de forma espontânea, né? Aqui fala que é forma espontânea. Ela sempre, espontaneamente, o calor flui do de maior temperatura para o de menor temperatura, igual eu expliquei na semana passada. Um outro enunciado, segundo a lei da termodinâmica, fala que é impossível construir uma máquina que, operando em ciclos, retire todo o calor da fonte quente e transforme integralmente em trabalho, tá? E é a partir daí que eu vou explicar aqui a nossa máquina térmica, tá? Nossa máquina térmica, ela tem esse gráfico, tá? Essa ilustração, tá? E fala aí da transmissão aí o que acontece com o calor. Se eu vou pegar um exemplo do carro, tá? O carro aqui, ele pega o calor da fonte quente através da queima de combustível, seja ele gasolina, álcool, óleo diesel ou gás. Quer dizer, ele precisa de um combustível, precisa da queima de um combustível. Essa queima de combustível fornece calor, que é a minha fonte quente, é a fonte que está fornecendo o calor. Quando ele fornece a fonte quente, parte é transformada em trabalho. Para o carro andar, frear, parar, ar-condicionado, todas as funções aí do carro, tá? Parte desse calor, ele vai para a fonte fria, tá? Que é ali a parte de refrigeração do carro, tá? O escapamento e a refrigeração, onde ele precisa eliminar aí todo o excesso de calor, tá? O excesso, os gases tóxicos que foram produzidos na máquina térmica e prepara-se para um novo ciclo. Isso aqui é um ciclo, tá? Faz a queima do combustível, transforma uma parte em trabalho, quer dizer, ele vira as rodas, ele faz um trabalho que for acionado pelo motorista e joga a parte para o estacionamento. Toda máquina térmica, ela tem aí, esses três itens: fonte quente, trabalho e fonte fria. Fonte fria sempre também é falado de calor rejeitado, tá? Valor que foi eliminado, que foi expulso pelo sistema, está às vezes nessa nomenclatura. Fonte quente está sempre como um valor recebido, né? O valor aí do combustível, é obtido pela combustão aí do combustível aí dessa máquina térmica, tá? A usina termoelétrica, ela funciona dessa forma, tá? Usinas termoelétricas, ela queima um combustível e esse trabalho aqui, ele transforma esse calor em energia elétrica, que chega aí, abastece aí muitas casas, né? Muitos lugares aí
utilizam aí as usinas termoelétricas para fornecer energia elétrica. E parte é eliminado pela fonte fria, tá? As usinas termoelétricas também precisam eliminar um pouco para manter a usina dentro de uma faixa de temperatura, tá? Bom, a fórmula da máquina térmica, né, na ideia da segunda lei da termodinâmica, fala que todo o calor fornecido, Q1 da fonte quente, é transformado em trabalho e parte dele é eliminado, que é o que chamamos de Q2 da fonte fria. E aqui está o rendimento dessa minha máquina térmica. Rendimento é o quanto ele aproveitou desse trabalho, tá? É o quanto ele está aí aproveitando do calor que foi fornecido a ele. Vamos supor que numa máquina térmica, por exemplo, eu tenho aqui, ó, um calor de 300 joule, né? Em cada ciclo produziu 300 joule, tá? Aqui você vai ver que calor vai ser sempre calculado em joule, porque eu estou transformando ele em trabalho, que também é medido em joule. Então, ele fez um trabalho de 100 joule. Então, se eu olhar aqui nessa fórmula, a minha fonte fria é de 200 joule. Você vê aqui, ó, eu aproveitei aqui, ó, todo o trabalho, todo o calor da fonte quente, todo o calor fornecido para a máquina térmica, ele tem que ter um destino. Parte foi transformada em trabalho e parte foi transformado, foi rejeitado pela própria máquina térmica, tá? Através do sistema de refrigeração ou até mesmo a perda pelo ambiente. O rendimento dessa máquina térmica é o trabalho dividido pela fonte quente. Então, o meu rendimento nesse caso seria trabalho, 100 dividido aqui, ó, pela minha fonte quente, 300. Ficaria aí, ó, 1/3, tá? 1/3 é igual a 0, peraí que eu pulei o 0, né? 0,33, tá? Significa que essa máquina desse meu exemplo, lembrando que somente um exemplo, teve aí um rendimento de 33%. Quer dizer, ela aproveitou somente 33% do valor do calor fornecido pelo meu combustível, né? Pela queima do combustível. E os outros 66 ali, 64 mais ou menos, foi rejeitado aí pelo sistema, tá? Rendimento é sempre o que ele aproveitou, certo? Bom, pessoal, tem exercício aí da apostila, façam os exercícios, tá? Procurem explorar os exercícios da sua apostila, tá? Qualquer dúvida, lembra que eu estou à disposição e ó, fiquem com Deus. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Tchau, tchau.